todos. Hoje nós vamos discutir essa temática, porque tempos atrás eu coloquei uma enquete, no nosso canal e eu pedi para vocês escolherem que tema vocês gostariam de ter uma videoaula gravada. E eu coloquei essa temática, cálculo da necessidade da quantidade de calcário, e coloquei também broca do café. E a maioria optou por essa, né? Mas eu gostaria já de deixar adiantado para vocês aqui que em um outro momento nós teremos também a aula de broca do café. Eu sou a professora Ângela Santos, eu alimento esse canal aqui com as videoaulas. Todas as videoaulas são de cursos que já aconteceram, né? Cursos ofertados pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais e que eu disponibilizo aqui devido à deficiência que eu vejo quanto à falta de aulas das agrárias disponível no YouTube. Então, diante disso, né, dessa constatação, eu resolvi disponibilizar as aulas dos cursos que eu atuei como professora formadora, como tutora ou como professora mediadora presencial. E na medida do possível, eu vou dando as minhas contribuições, né, com aulas gravadas, né, como esta, e gostaria de dizer para vocês que tem projetos para a gente colocar várias outras videoaulas nesse canal, gravadas por mim. Então, para começarmos a discutir essa temática, eu gostaria de deixar já registrado aqui para vocês que eu vou estar embasando nesse livro, Quinta Aproximação. Quem não tiver esse livro, pode me mandar aí no chat, que eu vou disponibilizar em PDF, eu tenho ele em PDF e eu posso disponibilizar para vocês. Inicialmente, nós vamos discutir os aspectos teóricos do assunto, porque a gente precisa disso, né, bem claro, para que a gente consiga colocar em prática, para que a gente consiga, por exemplo, interpretar bem uma análise de solo. E no segundo momento, logo após essa aula, nós teremos a aula de interpretação da análise de solo, né? Como fazer a recomendação de calagem, a recomendação do uso do calcário com base na análise de solo de uma condição específica. Mas para isso, inicialmente, nós vamos discutir aqui a teoria com base no livro Quinta Aproximação. Para iniciar nossa discussão, nós vamos começar aqui falando um pouco sobre os benefícios do uso adequado de calcário. E o que vem a ser o calcário, né? No outro momento também nós discutiremos os tipos de calcário que tem no mercado disponível e qual eu devo optar, por qual eu devo optar para utilizar visando o bom sucesso da minha lavoura. Então, um dos benefícios aí do calcário é promover a correção da acidez do solo. Um outro é o estímulo à atividade microbiana. Porque às vezes assim, o pH do solo ele está, por exemplo, tão elevado que impede o bom desempenho de micro-organismos que são tão importantes, por exemplo, na decomposição de matéria orgânica. Então, eu deixando esse pH numa faixa de pH ideal para a atividade daqueles micro-organismos, eles serão muito mais eficientes ali naquele papel. Um outro benefício é a melhoria da fixação simbiótica de nitrogênio pelas leguminosas. Pelo mesmo princípio aí do estímulo à atividade microbiana, eu melhorando as condições de pH do solo, eu vou possibilitar uma melhor atividade dos micro-organismos que atuam aí nesse processo de fixação simbiótica do nitrogênio. E aumentar a disponibilidade de nutrientes no solo. Porque muitos dos nutrientes que estão indisponíveis, eles estão indisponíveis porque o solo está com um pH inadequado. Então, eles ficam presos ali naquele solo. E a partir do momento que eu corrijo ali, que eu equilibro aquele pH, eles ficam disponíveis para as plantas. Para
para a determinação da necessidade de calagem, há 2 métodos que são utilizados aqui no estado de Minas Gerais, bem recomendados aí pelos especialistas na área. É o método da neutralização da acidez trocável e da elevação dos teores de cálcio e de magnésio e o método da saturação por bases. Nós vamos discutir hoje, para fim de estabelecer um recorte, a gente conseguir estabelecer uma discussão bem clara, nós vamos enfocar o método de saturação por bases. Nesse método de saturação por bases, a gente leva em consideração a relação existente entre o pH e a saturação por base. Ou seja, eu quero ajustar um pH, mas para isso eu vou mexer, eu vou ajustar ali a saturação por base, a fim de chegar ali nesse pH que eu preciso, naquele pH ideal para a cultura. Então, eu vou determinar a necessidade de calagem, fazendo um ajuste na saturação por base, que é a saturação por base esperada e a saturação por base atual do solo. Então, eu vou mexer nessas duas saturações aí para eu equilibrar esse pH do solo. Nós vamos precisar, para esse cálculo, dos teores de cálcio, magnésio, potássio e sódio, porque a soma dos teores desses nutrientes vai me dar a soma de bases. E eu preciso da soma de bases lá na minha fórmula de necessidade calcária. Vou precisar também, nós vamos precisar também da acidez potencial, que é a soma dos teores de hidrogênio e de alumínio. E vamos precisar também da CTCAPH7, que é o T maiúsculo, que é igual à soma de base mais a soma da acidez potencial do solo, mais a soma dos teores de hidrogênio e de alumínio 3+. Todos esses valores que eu vou usar na minha fórmula precisam estar em centimol C por decímetro cúbico para que eu tenha ali o resultado em toneladas por hectare, ou seja, eu tenho o resultado da necessidade de calcário, aquela quantidade de calcário que eu preciso em toneladas por hectare. Então, a ANC ela é igual a CTC a pH7, que é o T maiúsculo, dividido pela saturação por base desejada para a cultura. Cada cultura tem um VE já determinado. Nesse livro, essa tabela está da página 48 à página 50. São várias culturas ali que têm o seu valor de VE determinado. E a gente precisa de consultar a tabela para a gente saber qual é o valor da saturação por base esperada para a cultura que eu estou trabalhando. E a VA é a saturação por base atual do solo, é aquela que o solo apresenta no momento. Então, e esse valor de VA ele é obtido por 100 vezes a soma de base dividido por T maiúsculo, dividido pela CTCAPH7. Isso vai me dar um resultado em percentagem. Mas as análises de solo já trazem esses valores prontinhos. Então, eu só pego e jogo na fórmula. Há uma fórmula mais simples para determinar a necessidade de calcário, que é eu pegar essa saturação por base esperada, dividir por 100, depois multiplicar por CTCAPH7, que é o T maiúsculo, menos a soma de base. É uma forma bem mais simplificada que vai me fazer chegar no mesmo resultado. Nós vamos pegar aqui esse exemplo, que também está no livro, Quinta Aproximação, que tem os dados consolidados aí na tabela, que são os dados de uma análise de solo, em que me dá o teor de argila, o valor de fósforo remanescente, o alumínio 3+, o cálcio, o magnésio, me dá a acidez potencial, que é o alumínio mais o hidrogênio, me dá já a soma de base, então não preciso mais somar os teores de cálcio, magnésio, potássio e sódio, já me dá esse resultado pronto. A CTC efetiva, que é esse Tzinho, e o T maiúsculo, que é a CTC potencial no valor de 8,01, e a saturação por base atual do solo, a VA aqui no caso, de 2,6. Então,
Para efetuar esse cálculo, nós podemos usar tanto a fórmula NC-T maiúsculo vezes VE menos VA dividido por 100, quanto a fórmula mais simplificada, que vai me dar o mesmo resultado. Necessidade calcária é igual a T maiúsculo, a CTC, potencial APH7, né? A CTC, APH7, vezes VE dividido por 100 menos a soma de base. Pela primeira fórmula, nós vamos ter a necessidade calcária igual T maiúsculo, a CTC APH7, que é a tabela já me dá esse valor, é 8,01, vezes a VE, que é a saturação por base esperada. Então, nós vamos trabalhar aí com a 60, né, com a VE igual a 60, menos a VA, que é a saturação por base atual do solo, que é 2,6. Isso tudo dividido por 100, que vai me dar 4,6 toneladas por hectare. Então, essa é a necessidade calcária para o solo nessas condições. Pela fórmula mais simples, nós vamos fazer NC é igual a CTC APH7, 8,01, vezes a VE esperada, que nós estamos trabalhando aí com 60%, 60 dividido por 100, menos a soma de base, que é 0,21, que a tabela já me deu. Então, isso aí também vai me dar o resultado de 4,6 toneladas por hectare. Só que esse resultado é o resultado da NC teórica. Então, eu não estou levando em consideração algumas peculiaridades, algumas especificidades que eu preciso levar. Então, nós precisamos de efetuar um cálculo determinando a quantidade de calcário real que eu vou usar para o solo, no solo, nas minhas reais condições. Então, para isso, para a gente determinar essa quantidade real de calcário que eu vou incorporar ali na minha área, nós precisamos levar em consideração qual é a superfície coberta que eu vou estar promovendo ali. Eu vou estar cobrindo toda a minha área? Eu vou estar distribuindo o calcário de forma que incorpore toda a área ou apenas um percentual daquela área? Eu vou estar incorporando aquele calcário em uma camada de 0 a 20, 20 a 40, 0 a 5, 0 a 25? Qual a profundidade? Em que profundidade eu vou estar incorporando esse calcário? Qual é o PRNT, o poder relativo de neutralização total desse calcário que eu encontrei no mercado? Ele tem 100% de carbonato de cálcio? 100% do carbonato de cálcio vai estar reagindo naquele solo? Qual é o valor real? O fabricante me informa isso. Quando eu compro o calcário, ele sabe me informar esse PRNT. Então, eu preciso de levar tudo isso em consideração para que a gente aplique essa fórmula, que é a fórmula que vai me dar a quantidade real de calcário que eu preciso para incorporar na minha área. Então, a quantidade calcária aqui vai ser igual a NC teórica que nós achamos lá atrás, que é 4,6, vezes a superfície coberta, né, que eu tenho, que foi determinado aí, né, de acordo com as minhas condições, é 20% da área, é 100% da área, é 75% da área, né, dividido por 100, vezes a profundidade de incorporação, em que profundidade de solo eu vou estar incorporando esse calcário, dividido por 20, vezes 100 dividido pelo PRNT, que é o percentual, né, aquele percentual de reatividade que aquele calcário tem. É de 90%, é de 100%, é de 80%, 75%, vai depender do tipo de calcário que eu vou estar usando. Então, nós temos esse exemplo aqui, que também está no livro Quinta Aproximação, que pede para determinar a quantidade de calcário, considerando um PRNT de 90%, a ser incorporado numa cultura de café de 5 anos, e para esse solo em que está essa cultura, o recomendável é a necessidade de calcário determinada, né? É recomendável que seja incorporado 6 toneladas de calcário por hectare, e a área superficial em que esse calcário vai ser distribuído vai ser de 75%, ou seja, 75% da superfície ali daquele solo vai ser coberta, e a profundidade de incorporação aí é de 5 centímetros. Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte: a quantidade de calcário é igual a NC, nesse exemplo aqui é 6,
né, o exemplo que nós estamos utilizando aqui é 6 toneladas por hectare, vezes a superfície coberta, que é de 75%, 75%, né, dividido por 100 vai me dar 0,75, vezes a profundidade de incorporação, que é 5 centímetros, dividido por 20, que vai me dar 0,25, vezes 100 dividido por 90, que vai me dar 1,11. Então, a quantidade de calcário vai ser 1,25 toneladas por hectare. Se a gente pegar aquele exemplo lá atrás, em que nós determinamos a NC de 4,6, aí nós teremos a quantidade de calcário que eu preciso para aplicar no meu solo de 0,94 toneladas por hectare. Porque aí a gente vai realizar o mesmo procedimento, vai dar 4,6 vezes 0,75 vezes 0,25 vezes 1,11, que vai me dar 0,94 toneladas por hectare. E é isso, ficamos por aqui. Em um segundo momento, nós teremos a aula 2, que será a aula de interpretação da análise de solo, para a gente aplicar ali naquela situação específica essa abordagem teórica que nós vimos aqui nessa aula.